amigos, minhas amigas, todos vocês sejam mais bem-vindos a mais uma transmissão. Irei dar continuidade aqui ao vídeo anterior, falando sobre o espaço, de Maria na igreja primitiva e o espaço que a Igreja Católica hoje dará a ela. Então, eu quero que vocês, nesse momento, abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 10, quando Jesus diz: ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém em Israel. Então, Mateus, capítulo 8, versículo 10. Então, ao observarmos esse texto, nós entendemos, que em Israel, Jesus encontrou mais fé no centurião. Então, na lógica católica, aí a fé seria de Maria, ou seja, Maria, depois de Jesus, seria a pessoa que teria mais fé em Israel. Mas no texto bíblico, Jesus diz que o que tinha maior fé seria o centurião. Aqui nós vemos, essa colocação que está de maneira explícita na Sagrada Escritura. Então veja, nós temos outro episódio aqui, que se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 27 ao 28, quando uma mulher se levanta da multidão, e glorifica Maria, quando ela diz, o texto diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É óbvio que Maria guardava as palavras de Deus no seu coração, como também diz o mesmo Evangelho de Lucas. Mas quando a pessoa tentou glorificar Maria, como nós vemos aqui, Jesus diz que mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Então, jamais Jesus e os apóstolos permitiram Maria ganhar um espaço que não era o dela na igreja, certo? Ou seja, desde a igreja primitiva, desde a origem da igreja primitiva, certo? Então a gente vê que na igreja primitiva Maria é citada principalmente ali no período dos pais apostólicos, ela é citada poucas vezes, como nós vemos. Então veja aqui, a gente vê também, por exemplo, em Marcos, capítulo 3, do versículo 32 ao 35, quando Maria e os irmãos de Jesus lhe buscavam do lado de fora, Jesus não apenas recusou sair, mas ele colocou a sua família espiritual acima da sua família natural, quando ele disse, e a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam sentados, junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olhando ao redor, para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então veja, jamais se Maria tivesse a mesma concepção, se ela tivesse a mesma aceitação que ela tem hoje na Igreja Católica, no desenvolvimento mariológico ou no desenvolvimento mariano na igreja, se ela já tivesse isso na igreja primitiva, jamais Jesus teria falado dessa forma, certo? Então a gente vê que não existia tanta ênfase na igreja primitiva como existe hoje na Igreja Católica. E sem falar aqui, vou falando com vocês aqui, gente, suave aqui, precisamos entender o seguinte: por exemplo, na Igreja Católica há mais orações dedicadas a Maria do que a Jesus. Há mais santuários dedicados a Maria do que a Jesus. Há mais hinos, louvores a Maria do que a Jesus. Há mais festas e solenidades voltadas a Maria do que a Jesus. Então, há mais títulos de honra a Maria do que a Jesus. Então, realmente, não é à toa dizer
que houve realmente um exagero e Maria hoje ocupa um espaço na Igreja Católica que não é o dela, certo? Então, por exemplo, igrejas históricas, protestantes, por exemplo, a luterana, por exemplo, tem um maior respeito por Maria, até tem uma vez no ano que eles cantam o Magnificat em honra da Virgem Maria. Então, ela realmente deve ser uma mulher honrada pelos cristãos, né, de todos os séculos, pelo papel que ela desempenhou na história da salvação, né, por ser a mãe do Salvador. Mas nós temos que entender realmente que a igreja primitiva, a igreja ali dos primeiros séculos, não dá a Maria ali o espaço que a Igreja Católica dá hoje a ela. Alguém pode dizer, não, mas Jesus entregou Maria como nossa mãe. Mas isso foi um raciocínio também posterior do período da patrística. Porque, por exemplo, lá em João capítulo 19, no versículo 26 ao 27, que fala o texto que fala sobre essa questão, mostra, né, que está lá Maria e João aos pés da cruz, né, quando Jesus, né, diz, mulher, eis aí teu filho, diz a João, eis aí tua mãe. Daí o discípulo levou Maria para casa e cuidou dela, né? Então, como nós podemos ver. Porém, não diz nessa passagem que isso foi transferido para todos os cristãos. Nós sabemos, de acordo com a lei de Moisés, quando uma viúva, que ela não tinha quem cuidasse, ela morria de acordo com os evangelhos, ela era cuidada realmente pelos parentes, pelos filhos. Não tendo filhos, alguém cuidava dela. Então, por exemplo, ela foi como uma mãe para João, né? Por exemplo, é o que o texto mostra, né? Mas aí o texto não está falando que isso é transferido para todos os cristãos de modo geral, né? Ou seja, a maternidade de Maria a todos os cristãos de modo geral. Se assim fosse, nós temos uma passagem aqui em Gálatas que parece que São Paulo não conhecia essa maternidade de Maria em relação a todos os cristãos, porque nós vemos aqui em Gálatas capítulo 4, do versículo 25, do 25 ao 26, que diz: ora, esta H é Sinai. Ele compara aqui as duas alianças. Ora, esta H é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Então, ele reconheceu aqui a Jerusalém celestial como a mãe de todos nós. Mas o raciocínio posterior dos pais da igreja vai dizer que tudo que a igreja é, Maria também é. Quer dizer, mas a Bíblia não diz isso, a Sagrada Escritura não diz isso. Os pais da igreja, os pais apostólicos, né, eu não estou falando dos apologistas e dos da patrística, que começaram a desenvolver essa ideia. Mas os pais apostólicos não dão tanto ênfase a Maria dessa forma, né? Então veja aqui. Eu teria aqui muitas passagens aqui para citar, mas veja aqui, vamos fazer uma comparação, porque a gente vê que a Escritura não dá tanta ênfase a Maria como a Igreja Católica hoje dá, né? Por exemplo, Maria ela não é mencionada nenhuma vez na carta aos Romanos, ela não é mencionada nenhuma vez na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, ela não é mencionada nenhuma vez na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ela não é mencionada nenhuma vez na carta de São Paulo aos Gálatas, ela não é mencionada nenhuma vez na carta de São Paulo aos Efésios, ela não é mencionada nenhuma vez na carta de São Paulo aos Filipenses, ela não é mencionada nenhuma vez na carta de São Paulo aos Colossenses, ela não é mencionada nenhuma vez na carta de São Paulo aos 1 Tessalonicenses, e não é nenhuma vez mencionada na carta de São Paulo aos 2 Tessalonicenses, não é mencionada nenhuma vez em 1 Timóteo, não é mencionada nenhuma vez em 2 Timóteo, não é mencionada nenhuma vez em Tito, não é mencionada nenhuma vez em Filemão, não é mencionada nenhuma vez em Hebreus, não é mencionada em Tiago, não é mencionada em 1 Pedro, não é mencionada em 2 Pedro, ela não é mencionada em 1 João, não é mencionada em 2 João, e não é mencionada em 3 João, e nem tampouco ela é mencionada em Judas. Então, se Maria realmente fosse uma questão, a devoção mariana na igreja fosse uma questão doutrinária, com certeza as cartas que são doutrinárias, com certeza enfatizariam a questão da devoção mariana. Então é isso que nós temos que ver. Ou seja, a gente vê que foi um desenvolvimento posterior da tradição, não da tradição apostólica, mas tradição da Igreja Católica Romana. Certo? Então, eu como estudioso da teologia, eu vejo dessa forma, não apenas eu, mas todos aqueles que estudam a teologia. Até porque eu não estou colocando aqui achismo ou suposições, eu estou citando aqui as Escrituras, o que dizia as Escrituras e os escritos aqui dos cristãos primitivos. Certo?
Então depois eu irei fazer outro vídeo esclarecendo mais sobre essa questão.